O tema de hoje é purê de batata. Todo mundo misturado. Juntos e misturados. Não sei nem o que eu prego, mas vou pregar. Eu já entrar na veia. Hoje, preguei umas 2 horas, né? Quem estava aqui de manhã, levanta a mão. O que você está fazendo agora à noite aqui? Vai embora. Foi bom, não foi? Olha, eu tinha lá no estúdio me esperando massagem. Até o meu cabelo queriam cortar, pode acreditar. Manicure, pedicure, cabelo cure. Tinha tudo me esperando. Eu fui almoçar e dormi, que eu não sou texto. Estou ficando careca, mas não é deixo. Estava muito cansado. Uma mensagem como aquela de manhã, você não imagina quantos principados, quantas fortalezas tem que ser quebradas. Você não imagina. Falar para um corpo de ovelhas tem um peso. Para pastores e apóstolos e bispos tem outro peso, porque por trás de cada um deles tem grandes multidões. Então, falar para pastores, falar para líderes, porque quando nós temos o manto, quando nós temos a responsabilidade sacerdotal por trás de nós, não tire não, que estava bonito de gravar. Por trás de nós tem milhares de sonhadores, tem milhares de homens que projetaram a sua vida, milhares de pessoas que creem no nosso manto, que creem na obra que Deus está fazendo através de nós. E por trás de cada uma dessas vidas tem algo chamado guerra espiritual. Como o diabo tem raiva de avivalista? Avivalista é aquele que carrega sobre si um poderoso avivamento. É o que leva o avivamento para as vidas, para os territórios. Por isso que todo avivalista é próspero. Todo avivalista é próspero. Porque o avivalista ele tem a sua vida 100% entregue ao Senhor. Se ele não tiver entregue 100%, o avivamento não se manifesta. Mas porque ele decidiu entregar sua vida ao Senhor, o Senhor lhe prosperará. Existe um crente que só vive de esperança. Existe um crente que leva a esperança para os outros. O que só vive de esperança nunca muda de vida, só vive de esperança. Ah, mas a esperança não é bíblica, mas até quando você vai ficar abraçada com ela? Você tem que agir. A esperança nos leva a fazer projetos de fé. Então são duas classes de crentes. É muito bom ter esperança. Abraão foi um homem que ele não ficou na esperança. A Bíblia diz que ele creu além da esperança. Crer além da esperança é agir. É saber que, apesar das dificuldades, o Senhor não se esqueceu da promessa que Ele me fez. Amém? E nós vamos conversar como um grupo para líderes. Eu vou ficar muito à vontade de falar. Nós vamos conversar sobre o que está escrito no livro de 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo, livro de 2 Timóteo, capítulo 2.
Todos acharam? Versículo 1. Antes do capítulo 2, você vai olhar no capítulo 1, verso 12, diz assim: por esse motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei que tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Outra tradução diz: o meu depósito, até aquele dia. Diga amém. Amém. Verso 1 do capítulo 2: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis. Vamos repetir? Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente o atleta não é coroado, se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em algumas coisas, amém? Dará entendimento em tudo. Verso 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Fortalecido na chamada do discipulado. Somos líderes de um discipulado. Somos de uma visão de um discipulado. Deus separou para esse último tempo uma geração de homens e mulheres que vão discipular multidões. O Espírito Santo está preparando o planeta Terra. O que aconteceu hoje no Japão é Deus mexendo, é a natureza gemendo pelo dia da redenção. Lamentamos, nosso coração de compaixão, cheio de amor, lamenta por aquelas vidas, pela aquela atrocidade que houve no Japão hoje. No final vamos orar por eles. Porém, precisamos entender que os sinais estão declarados e profetizados. O Senhor disse que a terra, o céu e tudo que envolve o plano da natureza seriam abalados. É natural que essas coisas estejam acontecendo porque foram profetizadas. Você vai ver isso em Mateus 24, Mateus 25. São os textos proféticos que falam sobre o final das coisas, sobre o cumprimento profético das coisas. A palavra é escatologia, estudo do final dos tempos. Mas nós não podemos viver por essas coisas. Nós não podemos ter a nossa vida investida em sinais de atrocidades que estão acontecendo pelo mundo, que estão acontecendo na minha região, que estão acontecendo no meu território, que estão acontecendo à minha volta.
Jesus vai mostrar isso claramente na vida da liderança. Ele vai virar para o povo e vai dizer: sempre tereis os pobres convosco. Jesus disse que nos últimos dias haveriam dias difíceis. Visitação da fome, visitação de peste em Manaus. Não está sendo divulgado a quantidade de pessoas que estão morrendo de dengue. A minha sobrinha está passando uns dias em casa, ela e os pais dela. Está lá, a pastora Daniela ligou, está toda pintada, dengue. Como é que vai saber a gravidade? Tem que ir tratando. Epidemia está no Amazonas. Já foi assim no Rio de Janeiro. Só morre de dengue quem quer. Dengue, sentiu os sintomas, corre para o hospital. Porque dengue não tem cura, tem tratamento. Corre para o hospital porque tem que tratar a pessoa. Aquela bactéria vai sugar todo o líquido do corpo. A pessoa vai definhar. E vai ter um problema muito sério interno. Jesus está falando sobre isso. Mas por que essas coisas estão acontecendo? Eu não posso parar. Isso não pode frear a minha consciência ministerial. O texto que nós lemos aqui, de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 seguinte, Paulo vai mostrar exatamente isso para Timóteo. A carta de Timóteo é uma carta apostólica, é uma carta de liderança, é uma carta de formação de liderança, é uma carta de preparo, que prepara uma nova geração para olhar para o alto e trazer uma multidão aos pés do Senhor. Paulo começa dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo não era pai de Timóteo, não poderia chamá-lo de filho. Filho é uma ligação direta, é onde o meu DNA está dentro daquela pessoa. Filho é alguém que depende de mim. Filho é alguém que precisa que eu esteja suprindo a sua necessidade. Filho chora, filho grita, filho reclama, filho exige, filho quer a presença, filho quer o cheiro do pai, seja bom, seja ruim, o filho está bom. Ele quer o cheiro do pai, ele quer a presença do pai. Paulo vai se mostrar esse pai para Timóteo. Que pai é esse? É aquele que tem a consciência de que todos aqueles que Cristo lhe entregou tornaram-se filhos espirituais. A primeira coisa que um líder tem que ter é um coração de pai, um coração de mãe. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, que Deus deu para uma geração de mulheres um coração de mãe de nações, mãe de multidões. Por quê? Porque só tem sentimento de pai, só tem sentimento de mãe pela vida de ovelhas e de pessoas, de discípulos, quem teve uma experiência poderosa com Jesus, quem teve uma experiência genuína com Jesus. Quando nós chegamos na casa do Senhor, nós somos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus. A partir dali, nós vamos entrar num processo de crescimento espiritual. Posso ouvir amém? Amém. Que coisa linda seria um filho seu de 20 anos chegar: papai, me dá aí um leite para me tomar o meu gagal, me dá uma chupeta, eu quero dormir, estou com sono, me dá minha fralda. Isso é bonito? Um dia ele foi uma criança. Se ele está tendo esse comportamento é porque houve uma anomalia, um distúrbio mental, um distúrbio na saúde, um distúrbio no processo do seu crescimento, um distúrbio
um problema sério no seu desenvolvimento. A mesma coisa é com a ovelha. A mesma coisa é com discípulos. Tem discípulos que só querem ser ovelha a vida toda. Não querem entrar no desenvolvimento natural do comportamento da igreja. Só querem receber. Só querem ver nós. Só querem ter. Só querem que as pessoas cuidem delas. Só querem que as pessoas estejam trazendo palavras de amor para ela. E ela fica, olha, ovelha, quanto mais você dá, mais sensível ela fica, mais frágil ela se torna. Isso no mundo herbívoro, no mundo espiritual. Paulo começa dizendo: tu, pois, meu filho, vírgula, seus discípulos são seus filhos. O que você precisa entender é que você não tem filhos que você prefere, mas tem muitos filhos que preferem o pai, que preferem a mãe. Tem filhos que querem estar muito longe do pai, mas tem aqueles que querem estar muito perto do pai. Você vai ver isso. E as pessoas vão chamar esse discípulo de puxa-saco. Desculpa, mas é a verdade. Aquele que é distante do pai sente inveja daquele que está próximo do pai. Isso é bíblico, é claro, está dentro do comportamento de uma sociedade. Fomos chamados para estar perto do pai. Posso ouvir amém? Assim é no comportamento pastor e ovelha. Assim é no comportamento de discipulador e discípulo. Tu, pois, meu filho, vírgula, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A função do pai espiritual não é ficar trocando fralda desse filho por muito tempo. Não é ficar trocando chupeta desse filho por muito tempo. Não é ficar ouvindo algumas baboseiras desse filho por muito tempo. Vai ter o tempo para isso, mas vai ter o tempo que para. Paulo tratou de Timóteo. Paulo cuidava de Timóteo até o ponto de dizer: cuidado com as historinhas das velhas. Pessoal, que lindo. Não fique ouvindo qualquer besteira por aí. Paulo cuidava de Timóteo. Tu, pois, meu filho. Mas chegou o tempo de não dar o conselho somente das histórias, das fábulas das velhas, das historinhas folclóricas. Chegou o momento de Paulo dizer assim: olha, deixe de bobagem e fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Essa é a função do discipulador: levar o discípulo a estar fortalecido na graça do Pai. Discipulador, você não é dono dessa vida que saiu ao seu lado. Não foi você que morreu por ela, nem foi você que ressuscitou por ela. Você não é Cristo sobre ela, Messias em Deus. Você não é. Essa pessoa que está aí é alguém que Deus lhe deu para que você possa cuidar. Não porque esse discípulo é meu, seu. Por que é seu? Quando chega a esse ponto é porque está inseguro no discipulado. Quem tem o que dá, não tem o que temer. Deu porque possui. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça de Cristo Jesus. Então a nossa função é apresentar a graça de Deus. Paulo foi um homem que aprendeu que a graça de Deus me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa nas minhas. Muito bem. Ovelha tem fraqueza. Bora, vamos lá, igreja. Líder tem fraqueza. Tem ou não tem? Você tem fraqueza? Não precisa confessar aqui, por favor. Segura aí.
Você vai ao seu discipulador, depois você conta. Você acha que eu tenho fraquezas? Sim ou não? Todo mundo tem. Em tudo Jesus foi tentado, mas em nada pecou. Foi o único. Depois dele, quem não se fortifica na graça vive pecando. Vive nas fraquezas. A graça me fortalece. A graça me conduz a um destino de sucesso e de êxito. A graça me orienta. A graça me põe no caminho da verdade. O que é a graça? A palavra graça, ela é no grego, vem do grego chamado caries. Não é de dente, é outra caris. Essa palavra caris, ela é favor imerecido. Eu não merecia, mas eu ganhei. Eu não fiz por onde, mas eu recebi. Eu não paguei um preço, mas chegou na minha mão. Então eu fui sorteado, abençoado, selecionado, escolhido. Então eu fui agraciado. Essa graça, esse favor imerecido, é um pacote infinito que Deus tem para cada um que busca a sua presença. É uma graça maravilhosa. Nesse pacote vem misericórdia, salvação, redenção, restituição, amor, paz, longevidade de dias, saúde plena, alegria de estar na casa do Senhor, ter sabor na palavra de Deus, prazer na lei do Senhor. É um pacote infinito de coisas, é a graça de Deus. É eu entender que eu estou na casa de Deus por amor e não porque sou mercenário. Estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui por portas de emprego, estou aqui porque quero aparecer. Não, isso não é a graça. A graça, como está no Salmo 91, ela é a presença da glória que faz com que as bênçãos de Deus corram atrás de mim. Diga amém. E eu quero profetizar que a graça de Deus te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza, e que as bênçãos do Senhor vão correr atrás de ti. Quem recebe, aplauda ele daquele que diz. Quem quer a graça de Deus, diga amém. Amém. Primeiro ponto, mergulhar na graça de Deus. O líder no discipulado perfeito precisa aprender a mergulhar na graça de Deus. A graça de Deus é esse pacote infinito. Segundo ponto, ter um testemunho modelo. Ele diz: e o que de mim através de muitas testemunhas ouviste? Parte A do versículo 2. A pergunta é: o que as pessoas estão falando de você da igreja? O que as pessoas estão falando de você dentro de casa? O que as pessoas estão falando de você no seu bairro, no seu local de trabalho? Ora, eu posso dizer diante dessa pergunta que o que estão dizendo de mim é justo ou é injusto? Você tem direito de defesa. É uma acusação que lhe foi feita. Paulo diz: o que estão dizendo de mim, do meu testemunho, pode ouvir. O ouvir está para o obedecer. Porque esta criança me ouve, se ela me ouve, ela me obedece ou me desobedece.
Então o ouvir está para o obedecer. E ele diz para Timóteo: o testemunho que de mim ouviste. Que coisa bonita. Qual é o testemunho que a sua esposa está dizendo de você dentro de casa? É o mesmo que você tem na igreja? Qual é o testemunho que o seu marido está dizendo dentro de você dentro de casa? É o mesmo que você tem na igreja? O testemunho do líder é um espelho, é o resultado do seu comportamento no mundo espiritual. Você vai demonstrar quem você é no mundo do espírito através do seu testemunho. Todo pecado tem voz. Todo testemunho tem voz. Seja ele para a bênção, seja ele para a condenação. Ele tem voz. No mundo do espírito, o pecado tem voz. Cada nível de pecado, não por questão de peso, mas questão de portas que vão sendo cometidos, é uma voz contrária ao meu testemunho. Cada vez que eu vou fazendo a obra do Senhor, que eu vou sendo modelo do meu testemunho, que eu tenho um coração cheio de almas perdidas, que eu tenho um coração a estar fazendo a obra do Senhor, como me foi proposta na palavra, tem uma voz ao meu favor. Tem no céu uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Assim como o pecado tem voz, a bênção tem voz. Um para me julgar e condenar, o outro para me isentar, me anular e me abençoar. E eu pergunto a essa igreja: qual é a voz do testemunho que está soando na sua direção? Não me responda, para que você não responda precipitado, mas que você faça desse questionamento uma avaliação pessoal. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, através de muitas, digo, testemunhas, ouviste. Testemunho de Paulo, eles eram maravilhosos. Porém, Paulo, na época dele, tinha menos recursos do que nós temos hoje. Você imagina Paulo com Twitter, e-mail inteiro, Facebook, avião de turbina, jato. Imagina, Paulo. Televisão ao vivo para o mundo todo. Jesus já tinha voltado 5 vezes. Tinha voltado, passava férias aqui e ia embora. Precisava de novo voltar, ficava de férias e ir embora. Exatamente esse testemunho que Paulo chama a atenção do discípulo para que ele ouça. Ouçam que muitos falam de mim. Paulo não tinha esses recursos, mas nós temos. Tem momentos na nossa caminhada com Jesus que a gente precisa se converter. Tem momentos quando nós estamos passando por algumas visitações erradas, o Senhor quer que a gente se converta de novo. É muito bom voltar à inocência, porque a inocência, ela é uma coisa que é nos roubada muito rápido. Uma moça virgem, quando perde sua honra, fora dos princípios, fora do propósito, fora do casamento, naquele dia foi embora a sua inocência. Minha filha
11 anos, amarrado, não é o que você pensou. Ficou moça esses dias agora. O dia que ela ficou moça, eu chorei. Porque minha cabeça só lembrava no dia que eu saí do hospital com ela, eu e o pastor Renê, o apóstolo, ela prematura, mais ou menos, nasceu com 1 quilo, mais ou menos. Bem pequena ela nasceu, cabia numa caixa de sapato. E saiu do hospital com 2 quilos, 3 quilos mais ou menos, bem pequena, ficou 16 dias. E nós levamos para tratar em casa, com medo de uma infecção hospitalar. E eu lembrando das guerras que eu passei para que minha filha não morresse. E esses dias, quando ela ficou moça, eu olhei e disse: meu Deus, estou ficando mais jovem. Ela entrou numa outra fase da inocência. E eu tenho que ser mais leão, vigiar cada vez mais, para que a inocência dela não seja roubada. Mas todo mundo é responsável pela inocência que possui. Você vai ver que no decorrer da sua vida com Jesus, vai ter momento que você vai dizer assim: poxa, como era bom aquela época. Eu era mais da vigília, gostava de vigiliar muito mais. Como eu gostava daqueles acampamentos. Poxa, que saudades. E aí você começa a culpar o momento que você está vivendo, como se você estivesse vivendo de maneira errada. Não é não. Ninguém vai ser somente filho no reino de Deus. Chega um momento que você vai ter que ser pai, você vai ter que ser mãe. Que coisa ridícula um pai ou uma mãe querendo ter comportamento somente de filhos. A vida é feita de fases. A vida é feita de épocas. A vida é feita de tempos. A vida é feita de específicos modos de vidas. Deus separou tudo devidamente debaixo de sabedoria. Por exemplo, eu vou lhe fazer uma pergunta: como está a sua célula? Estou bem, apóstolo, eu fiz exame de sangue esses dias agora, está tudo bem, as minhas células estão todas se reproduzindo direitinho. Não, não é disso que eu estou falando. Disso eu sei que você está bem. Estou vendo, tá, mas está bem robusto. Crente não bebe nem fuma. Mas ponta de costela, dourado, picanha. Eita. Foi o maior amém que vocês deram até agora no culto. Olha o rosto. Não é essa célula que eu falo. Ninguém pode ficar no reino de Deus sem ter uma ação a favor de Deus. Ninguém pode estar na casa do Senhor sem ter a abertura para que o Espírito Santo possa mexer dentro de você aquilo que Deus quer realizar, porque Deus não lhe trouxe para a casa dele por falta de um projeto. Ele te trouxe porque existe um projeto para a tua vida. Amém. Parabéns os 3 aqui que deram amém. Deus te trouxe porque tem um poderoso projeto para a sua vida. E é um projeto maravilhoso, é um projeto fantástico. O apóstolo Paulo continua dizendo sobre o seu testemunho, e ele diz:
Confiam a homens fiéis. Terceiro ponto. Fidelidade, a arma da conquista do líder. O conselho do pai espiritual para o filho, fidelidade. Olha, o pastor dessa igreja aqui e a bispa dessa igreja, eles são pastores ou são apóstolos? Apóstolos? Tem certeza? Mas vocês me convidaram para a unção apostólica dele? Pois é, eu estava lá. Assim como Timóteo, vocês também estão debaixo de manto apostólico. Quem estava discipulando Timóteo era um apóstolo. E um apóstolo com um poderoso coração de evangelista. Coisa que o Alci tem um coração pleno. É um grande evangelista. Quem não conhece a história dele, escreve um livro assim. É isso. Amém. O apóstolo de Anastácio. Bota assim, o apóstolo com a bispa. Manto apostólico é um manto de tomada de novos territórios. O que faz um apóstolo? Ora, jejua e lê a palavra. O que faz um discípulo que está debaixo de manto apostólico? Ora, jejua e lê a palavra. Para quê? Ora, para que jejua? E para que lê a palavra? Para tomar posse de novos territórios. Vocês têm o cetro de tomar posse de novos territórios. Esse é o cetro que Deus deu para essa igreja. Mergulhe nesse manto. Mergulhe esse manto. Quem perdeu a palavra de manhã, eu só quero falar do manto. Sai do manto. Me vai graça. Esse cetro foi dado. Timóteo estava debaixo dessa cobertura. Ele tinha como mentor um apóstolo. E esse apóstolo cuidava dele, tratava dele, aconselhava-o. Ele desconfia primeiro a homens fiéis. Homens fiéis não andam com tolos. Homens fiéis não falam tolices. Homens fiéis são chamados homens de princípios. Fidelidade é o caráter de um povo curado, sarado, liberto e cheio do Espírito Santo. Fidelidade é viver por princípios. O marido é fiel à esposa desde quando ela era um brotinho, até ela virar uma abençoadinha. E depois de 2, 3, 4, 5 filhos, pois é, tudo muda. Umas coisas chegam, outras vão, tudo muda. Quando eu casei com a pastora Daniela, eu era atleta da seleção dos atletas de Cristo do Amazonas. Nós jogávamos nos estádios, nas cidades, levando toda a cidade para os estádios. 10 mil pessoas, 7 mil, 15 mil. Eu era o centroavante. Eu sou ex-jogador de futebol. Então você imagina, tudo arrumadinho. 15 anos depois, desarrumadão. Tudo muda. Mas a fidelidade nos prende
no pacto da aliança. Essa é frase para Twitter. A fidelidade nos prende no pacto da aliança. Confia a tua vida a homens fiéis. Então, fidelidade no casamento, fidelidade no ministério, fidelidade a Deus. Você quer conhecer uma pessoa que é fiel a Deus? Veja se essa pessoa tem tempo de leitura da palavra, se ela tem tempo de oração, se ela tem tempo de jejum, se o que ela fala, 60% no mínimo, tem Deus na história da sua vida. Porque você tem pessoas que você senta do lado, conta todo tipo de notícia e não abre a boca um minuto para falar das coisas de Deus. Vai dizer para mim que é fiel a Deus? É fiel à sua religião, da maneira que você gosta de viver. Pessoas que você senta com ela, está 2, 3 anos na igreja, nunca abriu a boca para falar sobre uma reunião de célula, nem vai. E quando vai, foi porque tinha que ir, era obrigado a ir. Me dizer para mim que é fiel a Deus? Pessoas que vêm na igreja uma vez por semana, por causa da sua religião, porque ficou com medo de o pecado ficar por muito tempo na sua vida e não confessado. Pessoas que você senta do lado, não usam nem a linguagem do reino. Pessoas comuns, mas estão dentro da casa do Senhor. Fidelidade é um estilo de vida que me move e que me leva a trazer esse estilo de vida que está aqui dentro, refletir esse estilo de vida para que todos leiam. Isso se chama testemunho. É o caráter do povo curado. Então, o terceiro ponto é exatamente o caráter dos líderes que são fiéis. Quarto ponto: o líder discipulador deve ter um comportamento idôneo, ilibado. O que é isso? Quem está no reino veio como doente para o hospital. Todo doente tem portas abertas na sua vida, portas de enfermidades, portas de traumas, portas de amarrações. Está doente? Se veio para o hospital, Jesus disse: eu vim para os que estão doentes. Doente está cheio de porta, ele tem problema no coração, está todo traumatizado. Por quê? Porque foi violentado por pai, por mãe, por tio, por tia, pelo irmão mais velho, pela irmã mais velha, por um vizinho, foi violentado na agressão física ou sexualmente, e aquele trauma se instalou. Foi violentado por um patrão, por um chefe. A sua alma está totalmente debilitada, amarrada, presa, doente ali, por causa de um trauma. Todo trauma freia a conquista de um líder. Trauma trava, impede um líder de avançar. Assim que nós chegamos no reino, foi assim que nós viemos. A outra porta aberta, fora sentimental, no mundo espiritual, a prostituição, a lascívia, a feitiçaria, a idolatria, abortos, roubos, áreas que nós nos envolvemos, com mulher casada, com homem casado, áreas que nós fomos nos envolvendo, e isso abriu um leque de portas espirituais contra nós. Drogas, bebedices e etc. Chegamos assim a outra área de portas abertas que nos deu enfermidade no corpo, marcados
no corpo, um corpo entregue à prostituição da vida em diversas áreas. Prostituição não está ligada a só sexo, está em quebra de alianças, como adultérios, como fornicação, como a quebra do respeito de pai para com filho, quando expulsa um filho de casa, prostituiu a aliança do lar e coisas semelhantes a essas. Essas portas todas foram abertas e isso estava nos levando à morte nas 3 áreas. Assim chegamos à casa do Senhor. A palavra idôneo não fazia parte do nosso caráter. Ilibado não fazia parte do nosso caráter. O que acontece? Cristo vem agora e coloca toda a sua vida em mim, pega toda a minha vida e recebe para Ele. O que Cristo tem, eu recebo. O que eu tenho, eu entrego para Ele. Eu entrego as maldições, Ele me entrega as suas bênçãos. Eu entrego os meus problemas, Ele me entrega a sua graça. Filho, fortifica-te na graça. Eu dou a minha vida para Ele e Ele me dá da sua vida. E agora, Cristo em vós, a esperança da glória de Deus na terra. E quem recebeu essa glória, dê um aplauso ao nome de Jesus. O Senhor fez a parte dele. O espírito de dívida que estava contra nós foi rasgado na cruz do Calvário. O cheque que te acusava agora foi rasgado e pago. E você não precisou fazer nada para isso, só entregar a sua vida. Resultado agora vem uma exigência de possuir uma vida idônea, de andar com pessoas idôneas. Claro que o novo convertido que você vai estar recebendo, de idôneo, a vida dele não tem nada. Mas a transformação que houve na sua vida vai acontecer na dele. A palavra idônea está ligada também para uma vida de santidade. Diga santidade. Diga vida consagrada. Diga vida idônea no mundo do espírito e no mundo físico. Idôneo está ligado ao meu nome, não está preso na mão de ninguém. Cheque sem fundo, duplicatas, idôneo. Quando meu nome está preso na mão de alguém, como no passado meu nome estava preso no livro do inferno, de idôneo eu não tenho nada. A idoneidade de uma pessoa, ela está ligada a um processo de libertação. Eu tenho que me libertar daquele que me aprisiona, daquilo que